Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Desejo a todos os irmãos um sábado muito feliz e abençoado. Para mim é uma alegria imensa poder estar aqui. Ainda estávamos num regime completamente esta igreja, mais uma vez, conduzindo a palavra do Senhor a vocês que são parte desse corpo e que temos juntos a incumbência de levarmos a verdade do Senhor numa época tão difícil como essa que vivemos. Agradeço ao Marcelo pelas orações e também clamo pela misericórdia de Deus para que use a minha vida a fim de conduzir a mensagem nessa manhã. Orem por mim, por favor. Eu saúdo a todos que estão nos acompanhando também dos seus lares. Que Deus o alcance da mesma maneira, fale ao seu coração. E a verdade é que nós não vamos exatamente ter aqui um sermão, não sei se podemos chamar assim, mas eu diria que é mais uma palestra, talvez, com o objetivo de alertar para algumas situações, eu diria, usando um eufemismo talvez, bastante tristes que estão acontecendo aí nas redes sociais e que eu acredito que talvez estejamos experimentando os primeiros ventos de uma grande tempestade que se aproxima na nossa igreja, no nosso meio, no meio dos cristãos e inclusive entre nós adventistas do sétimo dia. Preciso muito da sua atenção. Eu gostaria que o tempo fosse suficiente para compartilhar todas as citações que separei. Não sei se será, mas pelo menos pretendo compartilhar aquelas que são as mais importantes. Feche seus olhos e antes de abrirmos a palavra do Senhor, vamos orar. Bondoso e eterno Pai, eu agradeço a Ti mais uma vez por estar aqui na Tua presença, na companhia de Jesus, influenciado pelo ministério do Espírito Santo, também, Senhor, na companhia dos anjos, junto com os meus queridos irmãos e amigos desta igreja, para adorarmos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Obrigado pelas portas desta igreja que se abrem em uma época difícil como a que vivemos, mas que no meio desse mundo entenebrecido pelo pecado, ainda resplandece a luz da glória do Senhor nessa época. E nós estamos aqui porque desejamos ardentemente a Tua glória. Não viemos buscar apenas conhecimentos e informações. Nós queremos entender sim um pouco do que está acontecendo ao nosso redor, mas com o objetivo de nos prepararmos para esta grande e última batalha entre o bem e o mal e vencermos, em nome de Jesus, triunfarmos junto com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que esteve e continuará estabelecida e edificada sobre a rocha inabalável que é Cristo Jesus. Querido Deus, eu me coloco em Tuas mãos pedindo perdão pelos meus pecados. Me usa, Senhor. Tu conheces todo o conteúdo que está aqui presente nesta mensagem. Eu peço que o Senhor me dê clareza, objetividade, que o Senhor me dê transparência, didática e também autoridade para falar, não pela força do homem, mas pelo poder que emana do Teu trono. Eu me entrego em Tuas mãos e peço que o Senhor, como sempre oro, me esconda atrás de Jesus Cristo, para que Ele seja exaltado e eu seja diminuído nessa mensagem. Essa é a minha e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O título da mensagem, Subvertendo a Bíblia. Para quem não sabe o que é subverter, significa destruir ou corromper. Abra sua Bíblia, portanto, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9.
Apocalipse capítulo 1, versículo 9, diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vamos ler mais uma vez? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Passaram cerca de 30 anos depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, até que acontecessem os anos ou o período mais sombrio da história da igreja cristã aqui nessa terra. Nós estávamos na época do Império Romano, o império cujo registro histórico demonstra uma ação crudelíssima contra o povo de Deus, por causa da sua crueldade. Os cristãos obviamente sofreram com tudo isso, mas o alvo principal do imperador Domiciano era um homem chamado João, o ex-filho do trovão e o agora discípulo do amor. Eu não sei se você sabia, mas aqui, já próximo do ano 96, mais ou menos depois de Cristo, com Domiciano ainda no poder, todos os discípulos já tinham morrido. E todos eles pelo viés do martírio. Só restava João, o discípulo amado. Eu acredito que possivelmente a intenção de Domiciano era calar a boca do último ou do remanescente dos apóstolos do Senhor Jesus, porque ele era ainda muito influente. Afinal de contas, ele era uma testemunha ocular daquilo que Jesus fez, ensinou e viveu. E a primeira ação de Domiciano, sabe qual foi? Segundo a tradição da igreja, lançar o apóstolo João numa caldeira de óleo fervendo, queridos. Isso era comum, inclusive eles faziam isso dentro das próprias arenas romanas. Imagine um tacho de óleo fervendo gigante, a ponto de caber um ser humano dentro desse tacho, e ali foi jogado o apóstolo João. Sabe o que aconteceu? Absolutamente nada. O mesmo Deus que protegeu os 3 amigos de Daniel na fornalha de fogo, guardou o apóstolo João dentro da caldeira de óleo fervendo. Eu fico imaginando quando eles abriram aquele negócio, o apóstolo João saindo do meio do óleo, talvez olhando ainda, colocando para o lado a fumaça do seu ombro, e eles espantados ao verem quão glorioso e poderoso é o nosso Deus. Não satisfeito, ao invés de se render à grandiosidade do Deus a quem servimos, Domiciano decidiu exilar João na famosa ilha chamada Patmos. Uma ilha que ficou famosa nos nossos dias porque é muito visitada por cristãos no desejo de conhecerem o lugar onde viveu um dos maiores apóstolos da história do cristianismo, João. Mas uma ilha que nessa época nada mais era do que um lugar para onde eles mandavam pessoas que não prestavam para a sociedade. E para ali foi João, já velho, um senhor de idade. E é nesse contexto, essa ilha, para quem não sabe, fica bem próximo da Grécia, ali na região do Mar Egeu, era uma ilha bem pequenininha. E é nesse contexto que João redige e escreve o que nós lemos em Apocalipse 1, versículo 9, onde ele diz que estava na ilha chamada Patmos e explica a razão pela qual ele foi enviado para lá. E ele diz que estava naquele lugar por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E é nesse ponto que eu quero me deter no nosso estudo aqui de hoje. O diabo tinha ódio da palavra de Deus. Satanás detestava a autoridade da palavra de Deus. Ele queria de todas as maneiras anular a suficiência, o poder, a autoridade, a completude da palavra do Senhor. E João era, digamos, alguém que ainda tinha contato, ou não contato, melhor dizendo, mas era uma testemunha viva da palavra de Deus encarnada. E o objetivo do diabo era silenciar a voz deste que era uma testemunha da palavra de Deus. E João diz que por causa da palavra de Deus, então ele foi exilado. E como eu disse no princípio, ele era um remanescente.
Um remanescente porque era um dos últimos discípulos que estavam vivos, defendendo o testemunho da palavra de Deus, e por isso o diabo tentava calar a sua voz. Agora, queridos, eu preciso que você entenda isso daqui, porque vai ser a base introdutória da nossa mensagem. Segundo alguns estudiosos, e neste livro que está aí da Teologia do Remanescente, publicado pela CPB, o apóstolo João, ele é um tipo do remanescente dentro do Apocalipse. Ele tem características do remanescente dentro desse livro. E remanescente, para quem não sabe, significa resto, o que sobrou. E no caso de João, era o único dos discípulos de Jesus que detinha as características que vimos, como está ali na primeira coluna do quadro, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Mas se você nota, no decorrer do livro do Apocalipse, essas características se repetem no remanescente ao longo da história. Nós cremos que a igreja adventista do sétimo dia, como está em Apocalipse 12, 17, cumpre o remanescente deste versículo, onde, segundo a Bíblia, o dragão se ira contra a mulher, e mulher em profecia é símbolo do quê? De igreja. A igreja remanescente, o dragão se revolta contra ela, e a Bíblia cita por causa dos mandamentos de Deus e do testemunho de Jesus. É um paralelo com a experiência de João. Ainda, se você nota, em Apocalipse 19, 10, você tem de novo João representando o remanescente, e o anjo agora usando as seguintes palavras: adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E finalmente, no capítulo 20, versículo 4, a Bíblia diz que o perfil dos vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Eu preciso dizer algo aqui para vocês. Muito embora alguns hoje, mesmo da nossa igreja, infelizmente, estão negando a remanescência da igreja adventista do sétimo dia, eu quero testificar aqui, não como um assalariado pela igreja adventista, mas como um membro desta igreja, que a igreja adventista do sétimo dia foi levantada por Deus e continua sendo conduzida por Ele, como o remanescente do povo de Deus na época em que nós estamos vivendo. Essa igreja tem uma missão especial. Ela não é a única que salva, obviamente. Deus tem uma igreja universal, Deus tem filhos honestos em todas as igrejas que estão aí fora, mas a igreja adventista do sétimo dia é aquilo que alguns estudiosos chamam, preste atenção, de remanescente profético. Porque ela foi levantada nos últimos dias para cumprir uma missão especial, guardar os mandamentos de Deus, ser leal à palavra de Deus e também ter o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? O espírito de profecia. E, tendo isso em mente, nós vamos então aqui entender que a experiência de João em Pátimos, que foi perseguido, humilhado, foi escorraçado, porque ele guardava, zelava, pregava a palavra de Deus, segundo ele mesmo disse, ele está escrevendo para a igreja, eu estou aqui em Pátimos por causa da palavra de Deus. Eu quero dizer a vocês, bem-vindo ao mesmo Satanás, aos domicianos dos nossos dias, que estão já perseguindo a igreja por causa da palavra de Deus. E eu vou provar isso para vocês no estudo de hoje. E a grande questão é de que lado nós estaremos no meio dessa batalha. Quais serão as decisões que tomaremos no meio deste conflito que já está acontecendo? E eu vou mostrar a vocês que não é só lá fora. Ellen White tem uma citação, inclusive, onde ela diz que nós temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Bom, para você entender um pouquinho do que eu digo, há um assunto sobre o qual esse tema já está em efervescência. Ainda não é a questão da lei dominical, mas virá, isso seguramente virá.
Mas o assunto que está provocando todo esse embate hoje sobre a palavra de Deus, onde os fiéis do Senhor, seja da igreja universal ou da igreja remanescente, já estão sofrendo oposição, perseguição, usando inclusive as vias do Estado para privarem os filhos de Deus de serem fiéis à palavra. Aqui, por exemplo, nesta semana, o Correio Brasiliense trouxe uma notícia dizendo que Ana Paula Valadão foi denunciada após supostas declarações homofóbicas, eu colocaria ali. Curioso que a declaração dela foi emitida no ano de 2016, para você ter ideia. Eu não sei se todos conhecem Ana Paula Valadão, mas ela faz parte da família Valadão, que é a família responsável por uma das igrejas mais conhecidas e influentes do nosso país, que é a Igreja Batista da Lagoinha, lá em Minas Gerais. A Gazeta do Povo, nosso jornal local aqui em Curitiba, trouxe também uma matéria dizendo que uma youtuber colombiana chamada Kika Nieto, a justiça colombiana determinou que a youtuber excluísse o seu vídeo por defender o casamento entre homem e mulher. Absurdo? Algo que prejudique as decisões de outras pessoas? Será que é pecado, errado ou criminoso eu defender a minha fé na sociedade em que eu vivo? E quando você lê toda a matéria, ela não disse nada absurdo. A Gazeta do Povo também trouxe outro episódio, falando sobre uma ex-ministra finlandesa. Eu não vou me arriscar aqui a citar o nome dela, porque é muito difícil, não sei falar finlandês. Ex-ministra finlandesa pode ser presa por citar passagem bíblica sobre homossexualidade. Ela simplesmente, para você ter ideia do que aconteceu, a igreja luterana na Finlândia participou de uma passeata LGBTQIA+, favorecendo a causa desse grupo. E a ministra, a ex-ministra, ficou triste com aquele episódio e decidiu publicar uma foto no seu Twitter com o texto de Romanos capítulo 1, verso 24 ao 27, onde o apóstolo Paulo cita os pecados da sociedade dele e dessa época, segundo a Bíblia, entre os quais está a relação de homem com homem, mulher com mulher e etc. E simplesmente por publicar essa foto, a ministra, ela corre o risco de ser presa. Eu achei interessante as palavras dela na entrevista, e eu espero que a gente adote isso por princípio na nossa vida, se ainda não adotamos, que saiamos daqui com isso claro, pelo menos hoje. Uma convicção baseada na fé cristã é mais do que uma opinião superficial. Os primeiros cristãos não renunciaram à fé na cova dos leões. Então, porque eu deveria renunciar à minha fé no tribunal? Bendito seja o Senhor por tamanha coragem. Os ensinamentos do apóstolo Paulo não tratam apenas da defesa do casamento entre homem e mulher, mas também de como o ser humano é salvo na vida eterna. Se os ensinamentos da palavra de Deus sobre o pecado forem rejeitados, a essência da fé cristã perde o seu sentido. Mas nós também tivemos um episódio com o pastor da nossa igreja, pastor amigo meu, inclusive, pastor Eleazar, não sei quantos o conhecem. Ele hoje pastoreia um distrito lá no Maranhão, cuida de 14 igrejas, por sinal, lá no Maranhão, ele. E ainda consegue ter tempo para produzir vídeo, produzir material para abençoar a nossa vida aí nas redes sociais. E ele então resolveu gravar esse vídeo, respondendo uma página de adventistas, e eu vou mostrá-la para vocês mais à frente, dizendo o que a Bíblia fala acerca da homossexualidade. Mas, infelizmente, um grupo de militantes que estão militando para destruir a Bíblia, e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, queridos. Olha, realmente, eu não estou nem aí se a pessoa quiser ou não viver a sua vida com alguém que seja do mesmo sexo, isso é problema da pessoa. Mas a minha questão e o objetivo dessa mensagem é rasgar o véu desses movimentos para mostrar a vocês o que está por trás deles.
O diabo não está preocupado com homossexualidade, com adultério, não é essa a preocupação dele. Satanás tem uma preocupação e eu vou rasgar o véu das estratégias dele aqui para você entender qual é o objetivo de Satanás. E então o pastor Eleazar gravou esse vídeo e esse grupo de militantes que se dizem cristãos começaram a denunciar a conta dele no Instagram. E a conta dele foi bloqueada por 24 horas. Seria isso uma prévia já de estarmos sendo perseguidos, de estarmos sendo, e aqui entra o ponto principal, infiltrados para anular a fé, a autoridade, a confiança, a suficiência da palavra de Deus no nosso meio? Eu acredito que sim. A grande estratégia de Satanás hoje não é só mais perseguir, até porque nós ainda não estamos em épocas de perseguição voraz contra a igreja. Então, enquanto ele não consegue perseguir, ele vai infiltrar, e o objetivo dele é tentar mudar a Bíblia para que ela se adapte a esse novo comportamento cultural dos nossos dias. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, segundo alguns estudiosos que chegam a essa conclusão, de que a nossa época hoje ela é mais sensível no que diz respeito à oposição bíblica. Você vai lembrar que, por exemplo, na igreja medieval, a igreja papal não deixava o povo ler a Bíblia. Segundo os prelados, segundo o magistério católico, só a Igreja Católica é capaz de interpretar a Bíblia corretamente. Então eles não permitiam que a Bíblia fosse traduzida para o idioma comum. A Bíblia só existia no latim e o latim era um idioma já obsoleto. O povo não entendia latim. Mas o diabo hoje não age mais dessa maneira. Nós temos aí milhões de Bíblia, a Bíblia é o livro mais traduzido e disseminado ao redor do mundo, então ele muda a sua estratégia de alguma forma. E o que aconteceu? Segundo o que vemos aqui, o período moderno trouxe novas ameaças à autoridade bíblica. Eruditos liberais se empenharam na pesquisa literária e histórica, que, primeiro, questionava as autorias tradicionais, desafiava a confiabilidade efetiva, rejeitava ou remodelava a inspiração divina e promovia um relativismo destrutivo aos absolutos doutrinais e éticos. Então o que aconteceu? Satanás agora entrou na cátedra, entrou nas universidades teológicas e ele produziu uma visão teológica que depois iria ser reconhecida como teologia liberal. A teologia liberal nega a literalidade da Bíblia. A teologia liberal nega, por exemplo, que Gênesis 1, 2 e 3 são literais. A teologia liberal nega os milagres de Jesus. A teologia liberal nega que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Vou comprovar o que eu estou dizendo. Então agora Satanás ele se traveste de cristão e ele desenvolve uma nova metodologia de se interpretar a Bíblia, de você se aproximar da Bíblia, que na Europa e nos Estados Unidos já são extremamente populares. Eu tive o privilégio de com a Bruna ir em 2019 pregar lá em Portugal e na Inglaterra, queridos, é terrível o que acontece lá. A teologia liberal, por onde ela passa, ela destrói a igreja. Porque a teologia liberal não tem compromisso com a palavra de Deus. Ela destrói a fé da igreja, ela destrói os absolutos de Deus, ela destrói os princípios da palavra de Deus. É terrível a teologia liberal. E como aqui no Brasil tudo chega muito atrasado, nós estamos começando a sentir, como eu disse no começo dessa mensagem, os primeiros ventos de uma tempestade que se aproxima. O pastor Isaac Malheiros, que é professor inclusive aqui no IAP, Instituto Adventista Paranaense, ele já falou sobre isso também, em uma aula que deu inclusive para alguns líderes aí da igreja. Bom, no Tratado de Teologia da Igreja Adventista,
O princípio sola scriptura, ou seja, só a Bíblia. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. A Bíblia é o padrão pelo qual julgamos tudo o que acontece no mundo. A Bíblia é suficiente. Não precisamos de outros livros, não precisamos de concílios, não. A Bíblia é a única regra de fé e prática. E diz aqui, o princípio sola scriptura corre muito mais perigo de oposição agora do que em qualquer tempo passado. Ao ser exaltada a autoridade da razão, é assim que os teólogos liberais fazem, eu tenho que criticar a Bíblia pela razão. Se eu não posso comprovar os milagres, então os milagres não existiram. Da tradição e da ciência, muitos passaram a negar ou limitar a autoridade das Escrituras. Então vamos lá a alguns exemplos. Bom, eu não sei quantos conhecem, talvez os mais jovens aqui da igreja. Este daqui é um pastor jovem, muito famoso aí nas redes sociais, chamado Victor Azevedo, tem milhares de seguidores. É um pastor adepto da famosa teologia do coaching. A melhor definição que eu vi do que é a teologia do coaching foi a seguinte: a teologia da prosperidade oferece cura física e prosperidade financeira. A teologia do coaching oferece cura emocional e prosperidade existencial. Não tem nada a ver com o espiritual. São tipo treinadores. Isso está muito famoso hoje, essas igrejas pós-modernas, populares, isso está cada vez mais comum aí no meio cristão. E o Victor Azevedo é um desses. E ele publicou um vídeo que depois, inclusive, o vídeo foi tão criticado que ele removeu, por isso que eu não lembro a data. Mas o vídeo se chamava Como Ler a Bíblia. Foi há alguns anos, um ano mais ou menos. E ele dizia assim: a Bíblia tem um lugar em que ela deve estar. Tem um lugar certo para estar. E, infelizmente, hoje em dia, ela não parece estar no lugar certo. A Bíblia se tornou uma pessoa da Trindade, a Bíblia se tornou Deus, ela é a palavra de Deus. Ele fala isso, tipo, ironizando como eu escrevi ali. Então, de repente, a Bíblia se tornou um livro sagrado, só que não existem mais coisas sagradas e nem livros sagrados. Deus fez pessoas sagradas e ele conclui, não existe mais livro sagrado, e ele pega a Bíblia e mostra dizendo, isso daqui é só um livro. Um exemplo um pouquinho mais recente do ano passado, finalzinho do ano passado, pastor Ed René Kivitz, não sei quantos o conhecem, é um pastor famoso aí no meio cristão, pastor da IBAB, que é a Igreja Batista Água Branca. Ele pregou um sermão que está disponível ainda na internet, chamado Cartas Vivas contra Letras Mortas. Está disponível no YouTube, publicado no dia 25 de outubro de 2020. E agora, como eu disse, tem muitas citações, eu tentei suprimi-las, mas eu preciso chocar você. Então eu tenho que lê-las, porque eu estou extremamente preocupado com os jovens e adolescentes da nossa igreja. Talvez alguns líderes não entenderam o que está acontecendo, e muitas vezes a gente só vai compreender quando a desgraça já está feita. Foi o que aconteceu, por exemplo, na virada do século com o antitrinitarianismo dentro da nossa igreja. Quando se deram conta, a coisa já estava lastrada, a igreja perdeu vários membros por causa desse movimento dissidente. Então a minha intenção é abrir os olhos de pais, de líderes, líderes de JA, líderes de desbravadores, de geração 48, a minha intenção é abrir os seus olhos para você ensinar, doutrinar, explicar de forma racional, reavivar a fé na vida dos seus filhos, porque o perigo está rondando a nossa igreja. E aí o pastor Ed, que é seguido, inclusive, eu vou já comentar isso na sequência por vocês, por muitos dos nossos cantores populares aí da igreja. Materiais dele, inclusive, são recomendados, às vezes, em algumas publicações. E olha o que ele falou nesse sermão. Veja se você consegue concordar com isso. A ética bíblica reflete uma estrutura de sociedade daquele tempo, daquele mundo, daquela época.
E não dá para a gente pegar um texto que foi escrito 4.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos e trazer para hoje, aplicando literalmente o que esse texto está dizendo, sem perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente. Segue ele, mas nas suas entrelinhas, na revelação que traz a respeito de Cristo ressurreto, a Bíblia explode, promovendo uma grande revolução, uma grande transformação no mundo. Então, a gente precisa atualizar a Bíblia. Veja que existem mesclas aqui de verdade com mentira, de um discurso que parece muito bonito. Não, nós temos que valorizar Jesus e não um livro. Inclusive eu já fui, e alguns pastores da nossa igreja já foram acusados de serem bibliólatras, por defenderem a Bíblia como autoridade máxima para a nossa vida. Ele ainda continua dizendo, se queremos ser cartas para o novo mundo, se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a Escritura. E agora atenção, e vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados de gênero da nossa sociedade. E ele continua, de enfrentar a questão da homossexualidade, da homoafetividade e dos gays que frequentam as nossas comunidades. Estão dentro das nossas comunidades, mas continuam sendo os condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Ou seja, deixa eu ser bem claro aqui, queridos, eu acredito no poder do Espírito Santo de transformar pecadores, mas eu não acredito em homens pecadores querendo transformar o Espírito Santo às suas vidas depravadas e pecadoras. É isso que eu não acredito. Eu espero que não me compreendam mal, eu não tenho nada contra esses indivíduos aqui, creio que talvez sejam até sinceros. Mas é um absurdo o que estão fazendo com a ortodoxia do cristianismo, da igreja. E vamos um pouquinho mais além, ele conclui ainda, não é possível tratar a Bíblia como um livro que revela verdades absolutas. Porque nós não somos seguidores de um livro, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Você percebe a confusão aqui? Imagine só eu abraçar essa ideia, eu caio num subjetivismo total, porque o Jesus para mim pode não ser o mesmo Jesus para o Fernando, por exemplo. Quem define e padroniza o mesmo Jesus para a igreja é a Bíblia. Inclusive me desculpem aqui, tá? Eu ia falar uma coisa, melhor não falar. Bom, mas é terrível o que dizem, porque quando eles tentam colocar uma dicotomia entre a Bíblia e entre Jesus, eles caem numa contradição absurda, porque eles jamais conheceriam o próprio Jesus que eles professam se não fosse pela Bíblia. O outro pastor, esse daqui já caiu um pouco em desuso, pastor Caio Fábio. Ele é um ex-pastor presbiteriano, foi afastado do ministério por causa de um problema de adultério e divulgou as suas ideias bastante aí nas redes sociais, ainda divulga. Sabe o que mais me preocupa do Caio Fábio? É porque, embora ele não tenha tanta influência quanto os outros na vida de jovens e adolescentes, o Caio Fábio tem sido quase que idolatrado por alguns da nossa igreja. Tem páginas que se dizem adventistas nas redes sociais, publicando e recomendando leitura e assistir vídeo de materiais do Caio Fábio. E você vai ver se dá para a gente recomendar aqui. Tem cantores da nossa igreja que até os trejeitos, o jeito de falar parecem com o do Caio Fábio. E aí o Caio Fábio, num vídeo chamado A Única Palavra de Deus é Cristo, quem disser que é a Bíblia é herege, publicado no dia 26/8/2020, ele cita as seguintes palavras: para mim, o único verbo, a única palavra de Deus é Jesus. O Velho Testamento é inspirado, o Novo Testamento é inspirado. Jesus é a encarnação da verdade. Vocês pensam diferente de mim? Quem está na heresia são vocês. A única encarnação da verdade absoluta de Deus é Jesus, ou seja, a Bíblia não é verdade absoluta. E ele continua, aqui agora vem os maiores absurdos que eu já ouvi na minha vida. Portanto,
Paulo não conhecia essa verdade absoluta. Ele teria que viver muitos anos e anos e anos e nunca conheceria essa verdade absoluta como eu, que sou já mais velho do que Paulo, que já tenho mais tempo de fé que Paulo teve. Nasci um tempo de Bíblia para ler. Ele não tinha nem as cartas dele para corrigir. Ele dá riso, fala isso em meio de sarcasmo, de zombaria, de ridículo. A única palavra de Deus é Cristo, cara. Quem disser outra coisa é herege. Herege. Se você disser que a Bíblia é a palavra de Deus, você é um herege. Ele conclui aqui. Só faltava dizer, assinado Satanás. O que mais me causa preocupação, como eu disse, é que esses movimentos estão influenciando o nosso povo. Estão influenciando cantores da nossa igreja, estão influenciando pregadores da nossa igreja. Eu louvo a Deus que é uma minoria, mas é uma minoria barulhenta. É uma minoria que tem bastante seguidores nas redes sociais. E é por isso que eu pretendo com isso fazer um alerta. E esse alerta, queridos, olha, eu como sempre digo, eu sou um Zé Ninguém. Eu só estou aqui ecoando a preocupação, que inclusive eu quero mencionar aqui, tá? O nome de alguns pastores nossos que têm se manifestado nas redes sociais, que têm se posicionado nas redes sociais, que têm demonstrado o perigo e o erro desses movimentos nas redes sociais. E aqui eu cito, por exemplo, o pastor Adolfo Soares, não sei quantos conhecem aqui, o pastor Adolfo Soares é o nosso líder principal da igreja, do SALT, o Seminário Adventista Latino-Americano, lá na divisão sul-americana, um homem de Deus. Pastor Adolfo Soares, pastor Eleazar Domini, quem ainda não o conhece, se inscreve lá no canal Fala Sério Pastor. Pastor Felipe Amorim, que apresenta o programa Fé para Hoje no Novo Tempo. Pastor Gilson Gridner, lá da igreja do NASP de São Paulo. Pastor Michelson Borges, Wilson Paroski e a própria divisão sul-americana que emitiu uma nota oficial mostrando qual é a posição da igreja adventista sobre a Bíblia e a homossexualidade. O problema é que os Corés, Datãs e Abirãos do passado estão se levantando em rebeldia contra a igreja hoje. Estão promovendo doutrinas e crenças que são contra a nossa igreja hoje. Estão fazendo isso na surdina, nas redes sociais, influenciando o seu filho, a sua filha, os jovens, os adolescentes que os seguem nas redes sociais. E muitas vezes nós, supondo que porque são da nossa igreja, eles são adventistas, a gente não filtra, não estuda. Querido, chegou a hora, em nome de Jesus, de você estudar a Bíblia, a palavra de Deus, como nunca em toda a sua vida. Estude escola sabatina, estude a teologia da igreja, estude o Nisto Cremos, como está sendo feito inclusive aqui na nossa igreja. É lógico que ali não é um aprofundamento aos domingos, mas é um pontapé inicial para você se aprofundar e conhecer as doutrinas da sua igreja, porque do contrário você vai ser levado por esse movimento liberal. Eu estou me privando de fazer muitos comentários aqui, por causa do tempo. O pastor Wilson Paroski, dando uma aula nas redes sociais, é um teólogo da igreja, muito conceituado por sinal. Talvez hoje seja uma das maiores autoridades no mundo em crítica textual do Novo Testamento. Respeitadíssimo. Ele disse as seguintes palavras num discurso que dura mais ou menos 4 minutos e meio, eu tirei só a primeira frase, e eu concordo 100% com ele. Diz assim: aqueles que hoje advogam a homossexualidade ou qualquer outro tipo de liberdade sexual fora dos padrões bíblico-cristãos, sem exceção, ou não acreditam em Deus, ou mantêm uma visão equivocada de Deus e das Escrituras. E esse é o problema. Nós já estamos vivendo na ilha de Patmos dos dias de hoje. O remanescente já está sendo perseguido, mas agora não ainda por perseguição civil, mas estão tentando nos fazer adaptar a Bíblia para a cultura da nossa época, e isso é muito perigoso. E o pastor Wilson Paroski foi claro aqui dizendo que pessoas que querem adaptar a Bíblia para as suas práticas pecaminosas, isso
é um equívoco, porque é uma visão errada da Bíblia. E aí, por causa das publicações dos subversivos, eu resolvi mandar uma pergunta para a página deles. E disse a eles o seguinte: olha, essa página já existe há algum tempo. Já que vocês começaram a ser mais sinceros com os seguidores de vocês, dizendo quais são as intenções dessa página de verdade, por que vocês não são sinceros logo de uma vez e escancaram qual é a visão de vocês sobre a Bíblia? Porque eu já sabia que por trás dessa concepção deles sobre a homossexualidade está uma visão liberal a respeito da Bíblia. Por que vocês não param de usar esse discurso de Jesus como chave hermenêutica, que é o discurso que eles usam, que parece tudo muito bonito, né? Eles dizem assim: não, nós temos que interpretar a Bíblia sob a ótica de Jesus e dos evangelhos. Então, se Paulo falou contra a homossexualidade, mas Jesus disse que o grande mandamento é o amor, o que Paulo disse eu rejeito e fico com o que Jesus falou. É assim que eles interpretam a Bíblia. Então isso parece bonito. E eu falei para eles: por que vocês não param com esse discurso e dizem de uma vez que vocês não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? E aí terminei com a seguinte frase: afinal, vocês creem na inspiração bíblica exatamente como a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina? E a resposta eles me deram depois de alguns dias: queridos, olha, vocês vão me desculpar, mas isso daqui não foi escrito por membro comum, não. A resposta deles é técnica, é teológica. Isso me leva a crer que existem, infelizmente, teólogos por trás desse movimento. E você tem que ter discernimento espiritual. Porque louvado seja Deus, essa igreja continua sendo conduzida pelo Senhor. E ela vai continuar sendo conduzida pelo Senhor até o fim, queridos. Em nome de Jesus eu acredito nisso. Só que tem joio e trigo misturado, e daí cabe a nós estudarmos para discernirmos o que está acontecendo no nosso meio. Então, por isso eu volto a insistir: estude a teologia da sua igreja. Conheça as 28 crenças fundamentais da sua igreja. Leia os livros de Ellen White, estude para se preparar. E aí eles disseram aqui na resposta o seguinte: a Bíblia foi sim inspirada por Deus. Parece que há uma concordância aqui, mas não há. A visão deles de inspiração é outra, não é a mesma da Igreja Adventista. E também foi escrita por seres humanos falhos e pecadores, com suas influências culturais, limitações científicas e posicionamentos do senso comum de determinados momentos e contextos históricos. Uma coisa não invalida a outra. Atenção agora. Logo, a palavra de Deus está na Bíblia, mas nem tudo o que está na Bíblia é a palavra de Deus. Entendeu? O filtro ou parâmetro que define o que é palavra e o que é escritura é Jesus Cristo. Sabe como eles entendem a Bíblia? Eles acreditam assim: ó, isso daqui é um livro. Este livro nós chamamos de escritura. Mas dentro da escritura está a palavra de Deus. Então nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Eu tenho que encontrar a palavra de Deus que está aqui. Você percebe? Será que nós adventistas acreditamos nisso? É claro que não. Será que a Bíblia ensina isso? É claro que não. Já são 11h15, eu preciso de mais ou menos uns 10 minutos. Dá para aguentar? Ok? Então vamos lá. O filtro ou parâmetro que define o que é a palavra de Deus, o que é a Escritura, é Jesus Cristo. Por isso, eu o chamo de chave hermenêutica. O Evangelho são as lentes sob as quais a Bíblia deve ser lida. É dessa forma que entendemos o que é humano e o que é divino nas Escrituras. Eles deram uma resposta também num post do pastor Eleazar, exatamente aquele vídeo que o pastor publicou e que gerou problemas, dizendo assim, e aqui eles vão entregar a visão que eles usam para interpretar a Bíblia, usando o termo, inclusive. Já assistiu o vídeo do canal Fala Sério Pastor, do pastor Eleazar Domini?
que alguns me indicaram como sendo uma possível refutação ao meu conteúdo sobre homossexualidade e Bíblia. Essa é uma confusão comum. Pensar que a emissão de uma opinião religiosa tradicional somada a citações de textos bíblicos significa a mesma coisa que teologia. Exegese bíblica, para quem não sabe o que é exegese, é você estudar para entender cada versículo da Bíblia. Exegese bíblica, histórico-crítica, guarde essa palavra, histórico-crítica, não se faz com apologética religiosa ou com uma opinião. Eu só quero que você guarde isso daqui. O que é esse negócio de exegese histórico-crítica? Será que a Igreja Adventista ensina oficialmente os seus teólogos, seus pastores, os seus líderes a interpretarem a Bíblia usando o método histórico-crítico? Vejamos. Publicado pela Unaspress, editora do NASP, que forma teólogos da nossa igreja, eles vão dizer o que é esse negócio de método histórico-crítico. Presta atenção. Assumindo que Deus não contribui para os conteúdos das Escrituras, os críticos históricos veem as Escrituras como um produto de um longo processo de evolução cultural. Não tem nada de divino na Bíblia. A imaginação humana, a comunidade e a tradição tornaram-se os fundamentos pelos quais os livros totalmente humanos das Escrituras surgiram. Isso é um método histórico-crítico. Eles analisam a Bíblia como um livro qualquer, não como um livro divino. Aí eu preciso incentivar você, principalmente você que é líder, ancião, diretor de departamento com jovens, adquira esse livro, Compreendendo as Escrituras. Inclusive, no apêndice dele, você vai encontrar uma nota oficial. A comissão da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia se reuniu no Rio de Janeiro, no ano de 1986. E eles publicaram uma nota oficial sobre o método histórico-crítico naquele ano. Está disponível na internet também, mas aí nesse livro você também encontra. Sabe o que eles disseram? Eles não recomendaram. Inclusive disseram que é inaceitável para os adventistas seguirem o método histórico-crítico. Por quê? Porque rejeita os milagres de Jesus, rejeita o sobrenatural, minimiza a obediência aos absolutos de Deus, aos mandamentos de Deus, tira a ênfase de que a Bíblia é um livro divino e sagrado, interpreta mal as profecias, ou seja, é contra tudo o que é ser adventista. Mas e agora? Vocês viram que até agora eu não citei Ellen White, né? Então agora eu preciso muito da sua atenção para você ouvir quem é Ellen White. Quem é Ellen White para um adventista do sétimo dia? Profetisa de Deus, mensageira de Deus. Ela não é canônica, ela não entra dentro da Bíblia, o que ela escreveu, os livros dela não substituem a Bíblia, nós não devemos usá-los para provar doutrina nenhuma que cremos para os de fora, mas ela é mensageira de Deus, é profetisa. Vejamos a opinião de Deus, através da sua mensageira, sobre o método histórico-crítico, que na época de Ellen White era chamado de alta crítica. Agora já não, um ou outro usa esse nome. Vejamos o que ela diz, o que ele diz, melhor dizendo, sobre esse método. Quando pessoas mencionarem a alta crítica, que é o método histórico-crítico, e se arrogarem no direito de julgar a palavra de Deus, querido, esse texto chega a me arrepiar. Chamem a atenção delas para o fato de terem esquecido quem foi o primeiro e o mais sábio dos críticos. Aquele que tinha centenas de anos de experiência prática. Vocês sabem de que ela está falando, né? Exato. É ele quem ensina os assim chamados altos críticos de hoje. Deus punirá todos quantos, a exemplo desses altos críticos, exaltam a si mesmos e criticam a santa palavra de Deus. Ela continua, uma outra citação. Qual é a condição do mundo atualmente? Não é a fé na Bíblia hoje destruída tão eficazmente pela alta crítica e as especulações como era pela tradição e o rabinismo dos dias de Cristo? Você fica triste com a situação do mundo hoje?
É tanta coisa terrível acontecendo, o ser humano tão mal. Queridos, o que aconteceu com essas crianças na creche essa semana, pelo amor de Deus, o que é isso? Que atrocidade, que coisa absurda. Mas sabe o que é isso? Fruto, infelizmente, de um cristianismo sem poder na nossa sociedade hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque em todas as gerações, em todos os países, em todos os continentes, onde o cristianismo experimentou um reavivamento poderoso, a sociedade foi transformada e impactada pelos valores bíblicos cristãos. Nós precisamos desesperadamente de uma reforma no nosso cristianismo aqui no nosso país. Em nome de Jesus. A serva do Senhor, ela ainda na última citação vai dizer, a obra, o objetivo, o desígnio, a função, os propósitos da autocrítica em dissecar, pesquisar, conjecturar e reconstruir está destruindo a fé na Bíblia como uma revelação, o que, queridos? Divina. Está roubando a palavra de Deus em seu poder de controlar, erguer e inspirar vidas humanas. Eu acho fenomenal essa senhorinha, quem diz que ela não foi inspirada por Deus, que Deus tenha misericórdia, porque o que ela escreveu é quase tudo nós vemos acontecer nos dias de hoje. Qual é, para a gente finalizar, o posicionamento da igreja adventista sobre isso tudo que vimos? Como a igreja se posiciona? Vamos lá, nada melhor do que lermos a nossa primeira crença fundamental. É sobre a Bíblia. Aliás, abrindo um pequeno parênteses aqui, quantas doutrinas os adventistas têm? Perfeito. Muitos de nós nos equivocamos. São 6 doutrinas e 28 crenças fundamentais. As 28 crenças são desdobramentos das 6 doutrinas, tá? Guarde bem isso, estude tendo essa perspectiva. Então, a primeira crença fundamental está inserida na primeira doutrina da igreja, que é a doutrina de Deus. E aí, qual é o nosso... Eu achei, inclusive, muito bonito, fica aqui o testemunho para os jovens, o Andrezinho, filho do nosso querido irmão Edu, ele tem feito contato comigo, um contato até, de certa forma, frequente, e ele disse que queria começar a estudar o Nisto Cremos junto com um amigo dele. E me pediu algumas recomendações onde ele podia encontrar temas, vídeos ou livro e etc. E então, espero eu e creio eu que ele esteja aí já dedicado, estudando esse material. Que sirva de incentivo para nós aqui, para os jovens, principalmente adolescentes. E aí a primeira crença fundamental diz, as Escrituras Sagradas, e o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus, irmãos. É por isso que eu digo que essa igreja é de Deus. O diabo pode tentar fazer o que quiser contra ela, mas essa igreja é indestrutível, porque ela está edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Esse texto ele reverbera citações bíblicas. Você lembra da carta de 2 Pedro, capítulo 1, onde Pedro diz que homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus? Lembra disso? O apóstolo Paulo também lá para Timóteo, na segunda carta, se não me engano, capítulo 3, verso 16, ele diz, toda a Bíblia é o quê? Inspirada por Deus. Toda a Bíblia, não apenas um texto aqui e outro ali, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, e ela não serve só para a vida espiritual. O apóstolo Paulo diz que ela é justa para o quê? O ensino, a educação, a prática na justiça, ou seja, a Bíblia ela não só é a palavra de Deus para a vida espiritual, mas ela é suficiente. Suficiente. Segue o texto. Posição da igreja, estamos lendo. Nesta palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação, ou seja, a Bíblia é suficiente. Então, continua, as Escrituras Sagradas são o quê? A infalível. Nós cremos na suficiência bíblica, na totalidade bíblica, no sola Escritura, cremos também na infalibilidade da Bíblia. A única coisa que nós adventistas não cremos é na inerrância bíblica. Depois se dá uma pesquisada para saber o que é isso.
As Escrituras Sagradas são a infalível revelação de sua vontade, constituem o padrão, é a norma de caráter, a prova da experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Ou seja, nós também cremos na historicidade da Bíblia, que é aquilo que os subversivos negam, por exemplo. Olha só. Deixa eu ver se já estamos aqui, estamos no final. São as últimas citações. Posição da igreja. Embora Deus não tenha ditado a Bíblia palavra por palavra, Deus ditou, irmãos? Não, Deus não chegou na mente do profeta lá e começou dizendo, olha, é isso, isso. Não foi assim que aconteceu a inspiração. A inspiração, ela acontece numa esfera dos pensamentos. Só que, ou melhor, a revelação, e no processo de inspiração, que é quando o profeta vai registrar o que ele, de forma intelectiva, cognitiva, absorveu de Deus, quando ele vai registrar isso, olha o que acontece. Embora Deus não tenha ditado a Bíblia palavra por palavra, ignorando a individualidade do autor, de sorte que as palavras que lá estão foram escolhidas pelo escritor humano, ainda assim, os elementos humano e divino são tão inseparáveis e um mensageiro humano tão divinamente guiado na escolha de palavras apropriadas para exprimir os pensamentos divinos, que as palavras do profeta são chamadas de palavra de Deus. Cada palavra da Escritura é digna de confiança, visto ser uma representação exata da mensagem divina. Amém? E aí fechamos com uma citação de Ellen White. Essa é a última. Ela disse assim: os erros da teologia popular, ou a liberal, se preferirem, têm arrastado ao ceticismo muitas almas que poderiam de outra maneira ter sido crentes nas Escrituras. Impossível lhes é aceitarem doutrinas que lhes ofendem o senso de justiça, misericórdia e benevolência. Você entendeu o que ela quis dizer aqui? Ela está dizendo que para um determinado grupo que adota essa teologia popular, famosa, liberal, eles não conseguem suportar alguns absolutos da Bíblia, algumas máximas da Bíblia. Já ouviram falar do tal do politicamente correto? É mais ou menos isso que ela está falando ali. Quando a Bíblia não é politicamente correta, tem gente que não suporta e daí prefere rejeitar a Bíblia do que ficar com o absoluto de Deus. Queridos, que Deus me dê forças para isso que eu vou dizer aqui. Mas nós devemos estar dispostos hoje a irmos para a ilha de Pátimo, sermos presos se necessário for, mas em nome de Jesus, não negue a autoridade, a suficiência, a infalibilidade, a completude, o poder da palavra de Deus. Não negue a Bíblia Sagrada, porque mais vale perder a vida terrena do que perder a vida eterna. E ela conclui: e desde que tais são apresentadas como ensinos da Bíblia, ou seja, já que eu não suporto algumas máximas da Bíblia, então, desde que tais sejam apresentadas como ensinos da Bíblia, recusam-se a recebê-la como o quê? Palavra de Deus. Então vamos mudar. Já que não tem como, já que a Bíblia é clara em algumas coisas, vamos dizer que isso foi escrito por homens e não por Deus. E a mensageira do Senhor conclui: e este é o objetivo que Satanás procura realizar. Nada há que ele mais deseje. Está entendendo? Nada há que ele mais deseje do que destruir a confiança em Deus e em sua palavra. Que em nome de Jesus ele seja repreendido e não tenha autoridade na vida de cada um de nós. Os que estão indispostos a obedecer-lhe os preceitos, agora a última frase que para mim é fenomenal, fecha com chave de ouro. Esforçam-se por o quê? Subverter a sua autoridade. Para mim, queridos, ser um adventista subversivo se enquadra aqui dentro. A intenção de subverter a autoridade da Bíblia só vem de uma pessoa, e essa pessoa
é o próprio Satanás. Eu não estou aqui julgando a sinceridade de alguns grupos, a honestidade, mas, me desculpe, mas baseado no que creio e no que essa igreja ensina, essas pessoas podem ser sinceras, mas estão sinceramente caminhando para o precipício. E eu espero que em nome de Jesus voltem o mais rápido possível. A Bíblia é a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Se alimente desse maná celestial. Leia a Bíblia, estude as lições da escola sabatina, se alimente daquilo que essa igreja tem produzido, material bom, pastores de poder, autoridade. Queridos, a nossa igreja, ela não está corrompida, como alguns dissidentes dizem aí fora, muito pelo contrário, o diabo está tentando destruí-la, mas louvado seja Deus, porque nós ainda temos muitos homens, leigos e pastores fiéis à palavra do Senhor nessa igreja. Que Deus nos abençoe, para que nessa geração caótica, caída, destrutiva que vivemos, que sejamos uma luz resplandecendo a glória da palavra de Deus por onde passarmos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar um hino, vamos ficar de pé. Hino número 370. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai, Deus eterno, Tu sabes, Senhor, o quanto eu amo a Tua igreja, Pai. Sinto que tenho uma dívida com o Senhor, por causa de onde o Senhor me tirou. E para mim hoje é um privilégio poder estar aqui defendendo a verdade, defendendo a igreja que Jesus tem conduzido e conduzirá até o fim. Nós estamos no meio de uma guerra, Senhor. Essa guerra está se intensificando e Satanás é sujo porque
ele se reveste de anjo de luz, como diz a tua palavra, usa palavras eruditas, raciocínios cultos, com o objetivo de nos ludibriar e de imaginarmos que nós pequenos, quem somos para julgar a intelectualidade, a erudição e a sabedoria desses grandes homens que estão criticando a tua palavra. Mas, Senhor, nós não estamos aqui pela erudição, nós não estamos em busca da alta cultura, não, Senhor. Nós estamos em busca da plenitude do Espírito Santo. E da mesma maneira como o Senhor guiou no passado homens e mulheres simples, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a ter discernimento espiritual nos nossos dias e que, a despeito da nossa ignorância, que o Senhor nos ajude a defender e a viver a verdade em nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos por esta igreja, agradecemos pelos pastores desta igreja, por aqueles que têm se colocado no muro para tapar as brechas que o diabo está tentando fazer. Obrigado pela vida desses grandes homens. Obrigado pela vida do nosso pastor aqui, o pastor Itanael, que está no primeiro ano desse distrito com um grande desafio, Senhor. E que tem promovido já o estudo, a oração, o entendimento das nossas crenças fundamentais. Eu peço, eu clamo ao Senhor, que o Senhor estruture, fortaleça a fé de cada um dos meus amados irmãos, incluindo eu e a minha esposa, que somos membros da Igreja Adventista do Distrito do Água Verde, Pai. Peço que o Senhor abençoe aqueles que estão nos acompanhando e a Igreja Adventista Mundial e nos dê coragem, nos dê a fé de João, para que, se formos enviados para Pátimos de hoje, Senhor, que temos orgulho de dizer: estamos presos, estamos abandonados, estamos perseguidos, tivemos os nossos bens espoliados, fomos condenados à morte, porque nós amamos, porque cremos, porque nos deleitamos na palavra de Deus e no testemunho de Jesus. Preserva a nossa vida, sela a nossa salvação eterna. É o meu e o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.